Fala, turma da aula D, professor Fábio Viesli aqui contigo para mais uma aulinha de Antiguidade Clássica, mais uma aula de História de Roma Antiga, abordando nesse vídeo um tema muito interessante dentro do desenvolvimento histórico de Roma, que é o surgimento e o desenvolvimento do cristianismo no interior do Império Romano. A gente já viu nas videoaulas anteriores todo o processo de crise do Império Romano, no Baixo Império, as invasões bárbaras até a desagregação completa do Império Romano Ocidental. E nessa aula de hoje a gente retoma, de certa forma, este processo, de ascensão e queda de Roma, abordando o impacto que o cristianismo vai ter dentro dessa lógica. Por isso nós vamos abordar aqui algumas questões básicas do cristianismo dentro de sua ideologia e o impacto que isso tem na sua contraposição com a igreja oficial de Roma, com a igreja hegemônica romana, que é o paganismo. Perfeito? Além disso, nós vamos ver também como o cristianismo se coloca como um centro de subversão da própria lógica e da ordem imperial romana. Então vem com o soro aqui, Chuchu. A primeira coisa básica que a gente tem que se colocar quando estiver falando do surgimento do cristianismo é nos colocar no contexto de Roma. O contexto de Roma do surgimento do cristianismo se dá no Alto Império Romano, aquele período que a gente já abordou, que é o momento de auge de Roma, o máximo de expansão territorial. Roma está bombando, uma economia funcionando super bem, há fluxo de escravos, controle inflacionário, quer dizer, Roma está no seu auge quando surge aqui a ideologia cristã. Mas é sempre bom a gente lembrar de uma coisa, Chuchu. Quando a gente está falando de auge do Império Romano, a gente se refere aqui à questão do Estado, da civilização romana. Porque o Alto Império Romano é também a consolidação máxima do escravismo. Portanto, nós temos aqui uma pobreza muito grande da plebe, que é controlada nesse momento em função daquela política do pão e circo, de controle social. Mas apesar disso, é justamente em função desse empobrecimento da plebe romana que nós vamos ter uma grande expansão do cristianismo entre essa camada da população mais pobre romana. E conforme se expande o cristianismo, os ensinamentos de Cristo, começa a se perceber que o cristianismo se constitui, de certa forma, como uma lógica de subversão da ordem imperial, porque o cristianismo se opõe aqui a vários elementos fundamentais da religião pagã, da organização política do Império Romano e de questões ligadas à economia. Vamos ver o que é isso. A primeira questão importante já se refere ao caráter destas duas religiões. Quer dizer, o cristianismo ele é uma religião que prega a ideia do monoteísmo, a ideia de apenas um Deus, enquanto o paganismo ele é politeísta. Chuchu, te lembra de uma coisa, a igreja romana ela é idêntica à religião dos gregos. Se altera apenas o nome das divindades. Os nomes dos deuses deixam de ser helênicos e se transformam em deuses latinos. Então nós temos, por exemplo, Zeus, o deus máximo do panteão grego, sendo chamado de Júpiter dentro da religião romana. É a mesma divindade, a mesma figura, alterando-se apenas o nome. Então essa é uma primeira oposição fundamental. Cristãos são monoteístas e os pagãos acreditam em vários deuses. Uma segunda questão bastante importante que nos ajuda a entender esse processo de expansão do cristianismo é que essa é uma vertente religiosa que defende a supremacia, a primazia da vida espiritual acima da vida material. O que significa isso? Quer dizer, a vida terrena, o hoje, o agora, não seria tão importante para os cristãos. Porque uma vez que a gente sofre muito na terra, que a gente é pobre, uma vez que a gente passa por muitas privações, mas se a gente se mantém dentro daqueles preceitos religiosos que o cristianismo prega, que significaria que a gente teria uma vida eterna. A vida após a morte, ela seria no paraíso. Estaríamos lá no céu, vivendo uma vida de delícias. Então,
tudo bem a gente ser pobre, a gente sofrer na terra, uma vez que o paraíso nos pertenceria. Isso daqui ajuda a entender a expansão do cristianismo, uma vez que a plebe está extremamente empobrecida. Então, para eles é interessante acreditar que, olha, eu sofro hoje, mas no futuro, depois da minha morte, eu serei recompensado. E o paganismo e a própria organização social romana, que ultrapassa a própria questão da religião, ele vai ser extremamente materialista. O romano valoriza o aqui e o agora, especialmente os patrícios, especialmente aqueles caras da elite. A ideia de comer bem, de beber bem, de dormir, de não trabalhar, de ter conforto, a luxúria, de vários elementos que para o cristianismo são considerados pecados capitais, como a luxúria, como o ócio, como a gula, como a preguiça, como a ira. Elas são condenadas pelo cristianismo, mas valorizadas pelo romano comum. Então já percebemos aqui essa outra oposição em relação a essas questões do cristianismo e da ordem imperial. Perfeito? Uma terceira questão bastante interessante diz respeito aqui ao caráter do imperador romano. Desde a morte de Júlio César, que abordamos também em aulas passadas, se inicia um processo chamado de apoteose. A apoteose é um momento onde o imperador, depois de morto, ele reveste-se de um caráter divino. Ele será divinizado, ele se torna Deus. E isso aqui vai se opor diretamente ao cristianismo, uma vez que o próprio Cristo já dizia isso em suas pregações. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quer dizer, o imperador ele tem um caráter apenas humano. O governo de César é na terra, o governo de Deus é nos céus. Quer dizer, é feita esta oposição. Isso se choca com essa ideia da apoteose, que se investe aqui um caráter divino nos imperadores. Uma última questão bastante importante em relação à ideologia cristã e à organização econômica do mundo romano no período do Alto Império vai ser a questão da escravidão, Chuchu. Olha só, a gente viu que o modo de produção escravista é fundamental para os romanos. Quer dizer, enquanto continua havendo afluxo de escravos em Roma, a economia dessa civilização se desenvolve. Uma vez que Roma deixa de se expandir militarmente, diminuindo a entrada de escravos no seu mercado, nós temos uma grande crise do sistema escravista que vai gerar aqui a queda de Roma, do Ocidente, em 476. Perfeito? Então, a escravidão ela é fundamental, é uma peça básica do desenvolvimento da história e da economia romana. E dentro da ideologia cristã, a escravidão ela é incompatível, uma vez que os homens são todos iguais, nós somos todos filhos de Deus. Quer dizer, a ideia de Cristo de amar o próximo, isso é completamente incompatível com a manutenção da escravidão. Então vejam, a gente citou aqui rapidamente alguns elementos da ideologia cristã que são completamente opostos a questões da vida política, econômica e social da ordem imperial romana. Então o que acontece? No momento que o cristianismo começa a se expandir frente a esses grupos de plebeus mais empobrecidos, os imperadores romanos, o Estado romano, inicia uma prática de perseguição muito violenta contra esse grupo. Quer dizer, muitos cristãos serão crucificados, serão supliciados, martirizados. E é interessante notar que muitos desses cristãos que vão ser mortos, muitos colocados na cruz, era dado a eles a oportunidade de negar sua fé no cristianismo e serem perdoados pelo Estado romano. Mas o que acontece, gente? Estes cristãos, eles não negavam a fé em Cristo. Olha que interessante, por que isso acontece? Porque esse cara acredita no cristianismo justamente pela fé de que depois de morto, esse cara vai ter uma vida eterna de delícias. Mas o presente dele é um tormento. Quer dizer, esse cara não tem alimentação adequada, esse cara não tem conforto algum. Então, muitas vezes, a morte para o cristão, ela não é vista como uma penalidade,
mas sim como uma libertação. Então, à medida que muitos cristãos escolhem a morte a renegar a fé de Cristo, o que acontece? O cristianismo se expande ainda mais. As pessoas querem saber que ideologia é essa que faz as pessoas morrerem por ela. Olha que interessante, Chu. E aí o cristianismo começa a crescer cada vez mais em Roma, aumentando mais ainda sua perseguição, gerando uma maior expansão de novo. E o cristianismo passa a ser também muito combatido, porque uma vez que ele é proibido nos momentos iniciais de Roma, os pobres cristãos tinham que se organizar clandestinamente, escondidos. Aí você imagina uma grande quantidade de plebeus pobres se reunindo na calada da noite em esconderijos. Quer dizer, isso pode parecer aqui para os romanos uma conspiração plebeia. Isso pode parecer o início de uma revolta, de uma guerra civil. Então a gente vai ter ainda, em função disso, uma perseguição ainda maior desses grupos, Chuchu, gerando de novo um processo de expansão da ideologia cristã. Perfeito, Chuchu, entendeu? Foi pro coração? Maravilha! Numa próxima videoaula, a gente vai abordar ainda a crise de Roma e vai ver como alguns imperadores deixam de perseguir a Igreja Católica, e vão inclusive consolidar a Igreja Católica como a religião oficial do Império Romano. Mas esse é tema para uma próxima videoaula. Beijo do Sor e até uma próxima.